Paz e graça a todos os queridos irmãos, e a palavra dessa semana, ela está em Efésios 4, versículo 25 até o 32. Essa é a nossa reflexão para essa semana e que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. E eu vou ler agora nesse momento, que diz assim: exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que exortação maravilhosa, né? Essa de Jesus para nós. Aqui Jesus pede para que exortamos a santidade, para que cada dia mais busquemos a santidade, cada dia mais busquemos ser mais parecido com Cristo, né? E aqui a palavra nos exorta dizendo: se você mentir, que deixe de mentir, né? A mentira a gente sabe que vem do inimigo, né? Ele é o pai da mentira, Satanás. E aí a palavra nos diz que se você já serve ao Senhor, não ande mais nesses caminhos que você já saiu, né? Aqui diz assim, que a gente pode se irar, mas não pecar, né? Às vezes a gente se aborrece por algo que acontece, não por coisas assim que não tem muito valor, mas às vezes a gente se ira com algumas coisas que acontecem no dia a dia, mas aqui a palavra diz que é para a gente irar e não, se irar, mas não pecar, né? E tendo o perdão, levando o perdão, perdoando sempre, né? Aqui também fala, a palavra nos exorta dizendo: aquele que furta, que não furte mais, aquele que rouba, não roube mais, né? Às vezes, irmãos, eu tenho visto assim, pessoas até no meio religioso, fazendo, como é que eu poderia dizer a palavra, trambique, né? Pessoas que vai vender algo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de carro. Às vezes a pessoa tem um carro e nesse carro tem alguns defeitos e ela coloca para vender. Mas quando ela vai vender para outra pessoa, que ela passa esse objeto para outra pessoa, ela não fala a verdade. Ela diz assim: olha, eu estou vendendo esse carro, mas ele tem problema aqui, assim, tal, né? Então é muito melhor, é mais sincero a pessoa falar a verdade. E aquelas pessoas que vendem um objeto cheio de problema e ela não fala isso para a pessoa, ela quer vender, ela quer receber o dinheiro, isso aí ela está agindo com má fé, né? Isso pertence a pessoas ímpias, né? Que tem esse caráter da mentira, porque isso vem das coisas demoníacas, né? Então, a palavra de Deus diz que a gente não roube mais. E quando a pessoa faz um negócio sujo desse, ela está roubando, né? Ela não está sendo sincera, ela está roubando, é a mesma coisa. Porque aqui na palavra de Deus, roubar não é só aquela
roubou o dinheiro, um objeto de alguém, não. Também isso significa roubar o seu próximo, mentindo, vendendo algo que está cheio de problema e não falou a verdade para a pessoa e passou aquele objeto cheio de defeito para o outro. Então isso é a mesma coisa que roubar, né? E a palavra diz, aqui nos exorta que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, né? Outra coisa assim, às vezes, quando passamos por algum problema na rua, alguma coisa assim que acontece, às vezes a gente sai da nossa boca palavras torpes, palavra que difama, palavra, né, ruim, que não edifica o próximo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente deseja ao próximo. Eu sei que é muito difícil, às vezes passamos por situações que a gente vê muita injustiça no mundo, né? Pessoas enganando outra, e é difícil a gente, né, acalmar nesse momento. Mas a gente tem que aprender que a justiça vem do Senhor. Só Ele pode fazer a justiça, né, por nós. E às vezes a gente quer tomar frente de Deus e a gente quer fazer justiça com nossas próprias mãos. Isso é um grande erro. Mas para isso é preciso a gente pedir todos os dias, buscando todos os dias a força do Espírito Santo, porque só assim a gente consegue ficar calados em situações, apenas orar e exortar as pessoas, por mais que a gente vê coisas terríveis acontecendo, mas que a gente a gente pode se aborrecer, é normal, somos humanos, mas que a gente nunca fale palavras torpes, palavra ruim de má fama para outras pessoas, né? Que isso não agrada ao Senhor, isso não vem do Senhor. E aí Deus nos exorta aqui para a gente também ter palavras de amor com o nosso próximo, né? Palavra de alegria, que vai dar esperança a outra pessoa, né? Então, esses momentos eu sei que é difícil, mas para Deus nada é impossível. Basta você buscar pelo Espírito de Deus todos os dias. E a gente precisa orar, não só uma, nem duas, nem três vezes. Se você vai às compras, coloque seus pensamentos em oração. Se você está trabalhando, se você puder, coloque seus pensamentos em oração, limpando a casa, fazendo uma comida, você colocando sempre ali seus pensamentos em oração. Que quando você anda com Cristo, Cristo vai moldando o seu caráter aos poucos, né? E a palavra diz aqui também para a gente não entristecer o Espírito Santo, né? Quando a gente amanhece o dia reclamando, quando a gente amanhece o dia sem se ajoelhar para orar, sem ter um momento de reflexão, de ler sua palavra. E às vezes a gente acorda de manhã, nem lembra que o dia ali está na presença de Cristo, né? A gente sai às vezes para trabalhar, não tem um momento ali para, ou seja, para fazer qualquer coisa, começar o seu dia a dia sempre na presença de Deus, né? Então, esse é o dever do cristão, para que Deus nos possa nos fortalecer na fé, buscando Ele cada dia. Jesus, quando veio a essa terra, Ele veio como um ser humano, né? Então, para que Ele suportasse as tentações, Ele vencesse as tentações, Ele amanhecia o dia buscando a força do Pai, né? Ele jejuava, Ele orava, Ele passava até madrugadas em oração, né? Para que Ele pudesse suportar as coisas que tem aqui nesse mundo, as potestades, né, desse mundo tenebroso, né, que a nossa luta não é contra carnes, né, contra pessoas, né, a nossa luta é contra os espíritos maus, a nossa luta é contra o rei que eu digo, o rei aqui desse terrestre, né, e os seus anjos caídos, os demônios e Satanás. Então a nossa luta é contra esses poderes. E se a gente não buscar Jesus Cristo nas primeiras horas do dia, a gente não consegue vencer o dia, né? Então, assim, a oração, a vigilância
é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão, né? Então, aproximando mais aqui da palavra, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha, longe da nossa boca toda gritaria, todo insulto, toda amargura, toda cólera, toda ira, né? E gritaria, toda malícia. Às vezes as pessoas têm malícia, né? Muitas pessoas, elas, como eu acabei de citar aqui aquele exemplo do carro, as pessoas elas querem enganar o outro para se dar bem, né? Então isso é um pecado muito grande. E que não andemos em gritarias, que não sejamos, em Provérbios fala até da mulher espalhafatosa, né? Se eu não me engano é esse nome, que diz que a mulher que grita, que fala alto, que... eu não estou dizendo só a mulher, falo o homem, ser humano, né? Que é muito, isso aí é muito, muito feio diante de todos, né? Seres humanos e de principalmente o Espírito de Deus, né? Para que ele não se afaste de nós. Que tudo que a gente for fazer, que a gente possa primeiro buscar a Cristo em oração, para antes você abrir a boca e resolver algo da sua própria vontade. Tudo que a gente for fazer, tudo, seja lá o que for, a gente tem que pedir a orientação de Jesus. A gente tem que buscar pelo Espírito Santo, porque eu sei que Ele nos orienta em tudo que a gente faz. Porque quando a gente toma as decisões precipitadas, nada ocorre bem, como a gente espera, né? E aqui, no outro versículo diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Para a gente ser paciente, a gente possa perdoar, né? Quem nos ofende, seja lá o que for, para a gente ser bondoso, né? Para a gente ser compassivo, se compadecer dessas pessoas, né? Então, esse é o Espírito, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem todas essas características, né? De um cristão. E isso é a gente buscar ser santo todos os dias um pouco mais. Isso aí, irmãos, isso não é da noite para o dia que a gente consegue ser assim. Isso aqui vem com quanto mais você tem intimidade com Jesus, com Deus, quanto mais você se apega com Deus, quanto mais você tem tempo para Deus, Deus ele vai transformando o seu caráter pouco a pouco, né? Demora tempo, até você, quanto mais você buscar, mais o Senhor te molda, né? Isso não é fácil. Tem tempo que estamos mais apegados à oração e tem tempo que nos afastamos mais. Mas aqui a palavra nos exorta para a gente continuar sendo fiéis a Cristo também, todo o tempo, seja na diversidade, como eu falei no vídeo passado, né? Seja na alegria, seja nos problemas. E buscando, né? Se concentrando mais nas coisas do alto do que nas coisas dessa terra. Eu tenho visto muitos irmãos assim, se queixar de outro irmão dentro da igreja. Eu não vou mais para a igreja porque fulano falou algo que eu não gostei. Não vou para a igreja porque aconteceu isso e aquilo, eu não gostei. Irmãos, a gente tem que aprender que a gente vai para a igreja, a gente vai para olhar para Cristo. A gente não vai olhar para os irmãos, porque cada um de nós temos nossas dificuldades, cada um de nós temos nossos defeitos e não são poucos. Eu sempre costumo dizer que a igreja é um hospital. Chega gente de toda espécie, com problema de toda espécie. E ali, cada um vai
se curando aos poucos, né? Principalmente aqueles que querem realmente servir a Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz também que dentro do povo dele há sempre o joio e o trigo, né? Mas quando Jesus vir levar a sua igreja, ele vai separar o joio do trigo, né? Então, por isso que não é bom a gente sair da igreja por causa de um irmão, ou brigar por causa de cargo na igreja, ou não participar porque fulano falou assim. Não, irmãos, não sejamos assim. Eu sei que acontecem coisas desagradáveis, mas a palavra de Deus diz que dentro do povo dele há sempre o joio e trigo, e vai existir até o final, quando Jesus voltar. E ele que vai julgar. Então, se estamos na igreja, que possamos olhar sempre para o céu, sempre para Cristo. Tomar o exemplo sempre de Cristo, nunca exemplo de fulano, de ciclano ou do outro, não. A gente tem que buscar sempre tudo na palavra de Deus. A gente também não tem que pegar exemplos de seres humanos, porque todos nós falhamos. A gente tem que sempre pegar os exemplos de Jesus, seguir aquilo que Jesus pede para que eu siga, né? Para que você siga. A palavra dele está cheia de instrução. Tem tudo na palavra de Deus, tudo que a gente possa imaginar tem aqui. E se a gente for seguindo cada dia aquilo que Jesus pede para que seguimos, a gente vai alcançar o caráter de Cristo, né? E então a nossa reflexão dessa semana está em Efésios 4, no versículo 25 até o 32, que possamos meditar nessas promessas de Cristo para a nossa vida, nessa exortações a ter uma vida de santidade aos pés de Cristo, porque a vida do cristão é cada dia morrendo o seu eu, deixando morrer o seu eu, para que assim Cristo possa viver em nós, para que Cristo possa viver em mim, para que Cristo possa viver em você, se assim você deixar. Então, que possamos meditar, refletir e pedir a Deus, né? Pedir pelo Espírito Santo todos os dias, para que o Espírito Santo molde o nosso caráter, molde o nosso agir, o nosso falar, né? Não julgar, que a nossa boca possa transmitir coisas boas, que a nossa boca possa sair palavras de bênçãos para o nosso próximo e não palavras de mal. É isso que Deus quer que aprendamos. E quando a gente vai fazendo, aprendendo essas coisas que Deus pede, a gente tem cada dia mais, a gente vai subindo um degrau da santidade. Porque a nossa meditação de hoje, ela vem falando que é para a gente alcançar a exortação da santidade, né? Ser cada dia se santificando cada vez mais. Você pode até dizer assim, mas só Deus é santo. Sim, Deus é santo. Mas quando a gente começa a andar buscando aquilo que Ele pede, a gente vai tendo o caráter de Cristo. Que é isso que Ele pede, que tenhamos o caráter dele todos os dias. É como eu falei, não é fácil. E isso a gente não alcança de uma noite para o dia. Isso aí é conforme você vai buscando a Cristo, através da oração, uma vida de santidade, fazendo a vontade de Cristo todos os dias. É que aí Cristo vai moldando, vai te moldando. E aquilo que você fazia antes, você já não consegue mais fazer. É uma coisa sem explicação. No tempo que eu me batizei, que eu aceitei a Jesus, eu gostava, tudo que eu fazia, eu gostava de ouvir música do mundo. Tudo que eu fazia, eu amava aquilo, primeiro era tudo. E depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, essas músicas ainda ficaram me perturbando. E teve um dia que eu levantei para fazer a limpeza da casa
E eu botei aquelas músicas, né? E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente. E aí foi quando eu me ajoelhei e disse assim: Senhor, me ajuda a tirar essas coisas do mundo, que eu gosto muito. E eu orava todo dia, implorava. Teve um dia que eu até chorei aos pés de Cristo. Coloquei meu rosto no chão e pedi, implorei para que Deus tirasse aquele vício, né, vamos dizer assim, da minha vida. E eu não sei explicar, irmãos, aquilo foi saindo de uma maneira que hoje, quando eu escuto assim alguma coisa que eu tô na rua, aquilo me dá depressão, tristeza. Eu lembro das coisas passadas da minha época que eu era do mundo, né? Então eu já não consigo mais ouvir aquilo nem um segundo mais, não dá mais, né? Então assim, quando a gente quer servir a Cristo, quando a gente busca temer a Cristo, né, a gente tem que pedir, implorar para que Deus transforme, né, principalmente nessas coisas que às vezes a gente ainda tem, que a gente traz do Egito, né, coisas que a gente tinha no mundo, né, e quando a gente conhece a Cristo, que a gente se entrega ao Senhor, muitas das vezes a gente ainda traz coisas do Egito na nossa vida cristã. E a palavra nos exorta que não devemos misturar o santo com o profano. Ou sejais santo, né? Sede santos, a palavra de Deus diz que sede santos porque eu sou santo. Não sei se é em hebreu, já não sei onde é que está escrito esse versículo, mas é bem claro, sede santos porque eu sou santo. Então é essa a exortação para a nossa semana, que possamos meditar nesses versículos da palavra e pedir a Deus para que cada dia possamos alcançar um degrau da santidade. Então é essa a nossa reflexão dessa semana. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos exorta, Senhor, qual o caminho que devemos andar. Aqui, Senhor Deus, tem pessoas que estão ouvindo nesse momento esse vídeo, Pai. E eu sei, Pai, que a luta não é fácil no nosso dia a dia. Sabemos que lutar com pessoas, lutar com as coisas do mundo, não é fácil, Pai. A gente só consegue vencer quando a gente pede pelo Espírito Santo, quando a gente busca o Espírito Santo todos os dias, para que possamos ter um caráter igual ao Teu, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Cuida dessa pessoa que está ouvindo nesse momento esse vídeo, Pai. Que ela possa alcançar todo dia o degrau da santidade ao Teu lado. Cuida de mim também, Senhor Deus. Eu sei que eu preciso cada dia mais te buscar, cada dia mais alcançar o degrau da santidade, Pai. Porque temos lutas todos os dias. E essa luta, Senhor, não é contra a carne, mas sim contra as potestades nesse mundo, Pai, tenebroso. Por isso, Senhor Deus, nos purifica, nos dê sabedoria e nos dá o Teu Santo Espírito. Que essa semana, Senhor Deus, seja para nós uma semana de vitórias. Uma semana em que a gente possa, Senhor Deus, nos entregar a Ti todos os dias, Senhor, para fazer Tua vontade. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a vencer cada dia. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarda. E até a próxima.